bom dia. Você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Antes de começar esse vídeo, quero mandar um grande abraço a Moçambique e Guiné-Bissau. Eu quando disse aqui que temos muitos amigos em Portugal e Angola, os amigos de Moçambique reclamaram: opa, calma aí, professor, Moçambique também está com o canal Professor Belém. E depois amigos de Guiné-Bissau disseram o mesmo. Então está aqui um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês em Moçambique e Guiné-Bissau. Estamos juntos. Bem, meus amigos, o tema de hoje é uma guerra na qual o Brasil pode ser pego de calça curta. Uma guerra dentro de outra maior, a Guerra dos Grãos, que está começando, por assim dizer. E o Brasil pode, infelizmente, ser pego de calça curta. Bem, eu tentarei explicar isso na medida em que uma charada puder ser, digamos assim, compreendida. Proponho aos amigos, antes de mais nada, uma charada. A união de vários textos para depois de uma síntese dos mesmos, tentarmos entender por que o Brasil pode sair prejudicado. O primeiro texto que eu separei para os amigos foi publicado hoje no Versia da Rússia, que diz o seguinte, prestem atenção. Erdogan falou sobre um acordo com Putin em relação ao fornecimento de alimentos a países famintos, de forma gratuita, e chamou uma vergonha o fato do Ocidente ignorar os problemas da fome. Erdogan anunciou um acordo entre Turquia e Rússia sobre o fornecimento gratuito de alimentos para países africanos. Durante nossas conversas com Putin, concordamos em enviar grãos gratuitamente a países necessitados, disse Erdogan. Enfatizou ele também que seu colega russo acredita que a África deve se beneficiar do funcionamento do corredor de grãos organizado para fins humanitários, organizado por Turquia e Rússia. O presidente da Turquia disse também que está previsto fazer todo o necessário para garantir que os navios de carga seca com grãos cheguem aos países que agora estão numa situação extremamente difícil devido à crise alimentar e à fome. Erdogan também observou que já havia discutido essa questão com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e, além disso, o líder turco planeja levantar a questão do abastecimento de alimento para países africanos na cúpula do G20, que será realizada em Bali. Falando sobre as tentativas dos países ocidentais, prestem atenção agora. Falando sobre as tentativas dos países ocidentais de ensinar lições de humanidade, ignorando a situação da população dos países do continente africano, de todas as maneiras possíveis, o presidente da Turquia descreveu isso como uma vergonha. Abre aspas. O sofrimento de milhões de pessoas está sendo ignorado. Muito bem, podemos tirar pelo menos 3 conclusões desse pequeno texto do Versia. Primeira conclusão: nem Rússia nem Turquia são candidatas a Madres Teresas de Calcutá. Essa história de enviar grãos gratuitamente para o continente africano tem muito mais a ver com uma ação política do que com uma ação humanitária propriamente. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão, também bastante óbvia, é que uma vez que Rússia e Turquia enviem grandes quantidades de grãos para o continente africano, esses grãos faltarão na mesa dos europeus, claro, porque se justificará a falta do produto. Quando o produto é escasso, significa que o preço aumentará e muito. Então, alegando não ter muitos grãos em estoque, Rússia e Turquia dirão para a Europa: nós temos um pouquinho, porém precisamos também abastecer o nosso mercado, e o pouquinho que sobrou para vocês custará muito caro. A terceira conclusão do pequeno texto é também óbvia. Erdogan manda um recado para os países ocidentais, já que o mundo está dividido entre o Ocidente e o Oriente. Não venham dar lição de moral para nós em relação
ao que está acontecendo no mundo. Vocês não têm essa moral. Foi basicamente isso que Erdogan falou, reforçando assim, claro, esse abismo cada vez maior entre Ocidente e Oriente. Mas o fato interessante nessa história é que Erdogan está falando para a OTAN, de dentro da OTAN, o que complica e muito a situação. Então estamos falando de uma guerra que sairá do controle, ou melhor, da perspectiva da OTAN, porque trata-se de uma guerra de alimentos e por alimentos. Bem, a segunda peça da charada, melhor dizendo, vem de outro texto lá da Rússia, esse publicado no The Moscow Times, que diz o seguinte, matéria também de hoje. O bloqueio da Rússia às exportações de grãos torna impossível que navios totalmente carregados deixem o porto. Acusou quem? Acusou a Ucrânia no domingo, depois que Moscou alegou que ataques de drones à sua frota da Crimeia haviam explorado a zona segura do corredor de grãos. Então, não parte nenhum navio de grãos da Ucrânia para lugar algum da Europa por conta dessas alegações. É claro que isso também está relacionado diretamente com o conflito dos grãos ou a guerra dos alimentos. Outra peça da charada que temos que considerar com muita preocupação foi a bomba noticiosa lançada ontem por Tucker Carlson, que disse que os Estados Unidos apostou fortemente num dos candidatos na eleição presidencial no Brasil. Isso é uma bomba, porque, claro, implica uma interferência estrangeira na soberania de um país. Seja como for, comprovado ou não, o fato é que isso já dá argumentos para a outra parte da história, ou seja, para o Oriente liderado por Rússia, China, agora Turquia também, e Irã, por que não? Eles poderão acusar o Brasil, o novo Brasil, aquele que virá a partir de janeiro, de ser fiel aliado e escudeiro dos Estados Unidos, então terá que enfrentar as consequências de estar do lado do inimigo. Bem, explico. Se de fato os Estados Unidos apostaram tudo na vitória de um dos candidatos aqui, é claro que cobrarão isso no futuro, não muito distante. Cobrarão lealdade do Brasil em relação àquele apoio que o candidato X, por exemplo, recebeu aqui nas eleições. Isso quer dizer que o Brasil terá que se alinhar fortemente com os Estados Unidos durante uma guerra de grãos, que pode, digamos assim, com muita chance, há uma chance muito grande, de ficar sem os insumos da Rússia como consequência. O agronegócio brasileiro, não é preciso lembrar aos amigos, depende sim e muito dos fertilizantes russos e continua de pé porque Bolsonaro soube negociar com a Rússia o fornecimento desses insumos durante uma crise, uma guerra, por assim dizer. Mas pode também, e depende muito também, do óleo diesel da Rússia. E esta, uma vez que ver o Brasil completamente alinhado com os Estados Unidos, poderá, como fez em relação à Europa, fechar a torneira do óleo diesel e também dos fertilizantes, deixando o nosso agronegócio a ver navios. Daí porque a escolha dos Estados Unidos como forte aliado para um futuro próximo pode ser desastrosa para o Brasil, uma vez que os Estados Unidos não consigam suprir as necessidades do nosso agronegócio, por exemplo, porque ele também estará sendo boicotado, fortemente boicotado, por países do BRICS, mais a Arábia Saudita. Por falar em Arábia Saudita, outra parte da charada. Esta matéria saiu hoje também no Natural News, que diz o seguinte: o petrodólar está agora em seus últimos fôlegos, pois a Arábia Saudita declarou a China como seu parceiro confiável para energia e comércio,
Os Estados Unidos, sob a liderança catastrófica de Biden, aqui ele fala que foi colocado no Salão Oval por meio de uma eleição bem duvidosa, perdeu toda a credibilidade aos olhos dos líderes mundiais. Os militares dos Estados Unidos, em primeiro lugar, não conseguiram se manter firmes no Afeganistão e foram espancados por milicianos locais que ganharam a posse de dezenas de bilhões de dólares em equipamentos militares dos Estados Unidos durante o pânico apressado de evacuação dos militares americanos no Afeganistão. Em seguida, os Estados Unidos demonstraram sua tirania e insanidade belicista ao participar da destruição dos oleodutos Nord Stream 1 e 2, que fornecem energia para a Europa. Adicionando insulto à injúria, o governo corrupto dos Estados Unidos, o Tesouro e o Fed têm imprimido dinheiro em ritmo enlouquecedor, explorando a posição especial da moeda de reserva global mantida pelo dólar. Quanto mais dólares são impressos, mais poder de compra é roubado e outras nações que possuem dólares também são prejudicadas. A atual desvalorização do dólar atingiu quase 2% ao mês e continua acelerando. Ou seja, tudo isso gerou intranquilidade na Arábia Saudita, que preferiu, então, esfriar as relações com os Estados Unidos e esquentar em relação à China. Isso repercutirá, claro, cada vez mais na força do dólar, que hoje, como diz a matéria, já está esfarelando. Então, imagine logo mais aí alguns meses ou anos pela frente. A tendência é que o dólar perca cada vez mais o seu valor e essas moedas do outro lado da história do Oriente se tornem realmente fortes. Mais uma razão para nos preocuparmos aqui, já que estaremos de braços dados com um império em ruínas. Bem, agora a última parte da charada. Por que devemos nos preocupar? Porque para os olhos do Oriente, os Estados Unidos estão impondo uma ditadura no mundo que não pode ser tratada racionalmente na mesa de negociações. Uma matéria saída no US Review diz o seguinte: o presidente Biden caracterizou uma divisão mundial como sendo entre democracia e autocracia. A terminologia é o típico duplo discurso orwelliano. Por democracia, os americanos se referem a si mesmos e às oligarquias financeiras ocidentais aliadas. Seu objetivo é transferir planejamento econômico das mãos dos governos eleitos para Wall Street. E aqui vem o perigo desta nova relação, dessa futura relação que já se anuncia entre Brasil e Estados Unidos. Quem comandará o Brasil serão os banqueiros de Wall Street, segundo esta matéria. E também há outros centros financeiros sob controle dos Estados Unidos. Diplomatas americanos usam o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para exigir privatização da infraestrutura mundial e a dependência da tecnologia, do petróleo e exportações de alimentos dos Estados Unidos. E é claro que essa é a última parte que realmente pode complicar tudo. Se o Brasil ficar na mão e na dependência dos Estados Unidos para manter o seu agronegócio e a produção de alimentos, nosso futuro estará irremediavelmente traçado. Seremos colônia, não mais de Portugal, claro, mas colônia globalista, colônia de exploração dos globalistas. E aí, como ficaremos? Estaremos literalmente à mercê das intempéries ou das decisões desastrosas de Washington no futuro, não é mesmo? Mas a matéria termina dizendo o seguinte: por autocracia, Biden quer dizer países que resistem a essa financiarização e privatização. O país que sofre maior dano colateral nessa fratura global é, diz a matéria, a Alemanha. Mas,
como a nossa realidade hoje está muito próxima da Alemanha, podemos considerar que esse alerta funcionará para nós também. Por quê? Porque a Alemanha embarcou numa aventura. A Alemanha tinha uma ótima relação com a Rússia e estava ali recebendo um gás bem mais barato desde o Nord Stream 2. Uma vez que embarcou na ira, na sanha da Casa Branca contra a Rússia, ficou numa posição muito difícil. Perdeu a amizade que tinha e agora não sabe como sua economia reagirá sem as commodities russas. O Brasil pode ter embarcado nesta mesma onda. A sanha norte-americana é manter o Brasil debaixo de suas asas para nunca mais, por exemplo, fazer negócios com a Rússia. Perceberam? Então termina a matéria dizendo: como a economia industrial mais avançada da Europa, com aço, produtos químicos, máquinas, automóveis e outros bens de consumo alemães, são os mais dependentes da importação de gás, petróleo e metais da Rússia, de alumínio, a titânio e plástico também, esta poderá ficar a ver navios caso a Rússia realmente decida não ter mais conversa nenhuma com a Alemanha. Podemos aplicar isso em relação, repito, ao nosso agronegócio. Como somos muito dependentes da Rússia, se a partir de janeiro a Rússia disser não queremos mais conversa com o Brasil, como ficará a nossa economia baseada no agronegócio? Estaremos dentro de uma guerra de grãos cada vez mais acirrada, com as calças na mão. Para terminar, uma nota do senador Mourão. Essa saiu hoje no DP, no Diário do Poder, de Cláudio Humberto. A matéria diz o seguinte: o senador eleito e vice-presidente Hamilton Mourão estranhou ontem, quarta-feira, através de posts nas redes sociais, o silêncio dos críticos à negociação em curso no Congresso com membros da equipe de transição do futuro governo. Mourão disse, abre aspas, onde estão os críticos? Perguntou. Bem, por que a ira de Mourão? Ele se refere à proposta que pretende aprovar uma emenda constitucional que já ganhou a denominação de PEC da transição, que na prática ignora o teto de gastos. Estão negociando, diz Mourão, um rombo de 200 bilhões no orçamento de 2023, ou seja, zero compromisso com o equilíbrio fiscal, disse ele. Onde estão os críticos? Ora, os críticos estão onde sempre estiveram, ou melhor, escondidos, por assim dizer. Mas Mourão, ele sabia disso, porque o próprio presidente Bolsonaro, desde o começo da campanha, vinha dizendo que isso aconteceria inevitavelmente. E como Mourão é vice-presidente, certamente conhece Bolsonaro, deve ter ouvido isso no passado. Por que só agora esse espanto, senador Mourão? O que parece, mas isso é só minha impressão, é que Mourão está apontando os problemas, não é? Mostrando o caos para depois, como senador, surfar na onda da oposição, não é? Aquele que tem a solução. Ora, Mourão, o senhor já sabia disso há muito tempo, né? Por que isso agora? É só uma pergunta. Até amanhã, se Deus quiser.